Olá, hoje segunda-feira, hoje 15, microfone, agora sim, colocando. Melhorou agora o áudio, né? Hoje segunda-feira, dia 15 de junho, dia 15 de junho. Estamos aqui para mais um programa. O nosso convidado hoje, o Vado Marcolino, do MDB, ele com problema de saúde na família, teve que, a sua mãe está com problema de saúde, então ele não conseguiu chegar a tempo, pelo menos ainda não chegou, né? Se chegar, é possível que a gente ainda faça essa conversa com ele, essa entrevista com ele. Mas enquanto isso, o programa precisa continuar. Só assim para fazer o registro, a eleição de 2020, que tinha possibilidade de ser transferida para uma outra data, parece que não vai acontecer. Parece que a eleição de 2020 vai ser na data prevista para o dia 4 de outubro. Pode até ser que mude, mas pelo que estamos vendo, deve acontecer no dia 4 de outubro. E se acontecer dia 4 de outubro, está tudo dentro da normalidade. A eleição do dia 4 de outubro, que havia possibilidade de mudar, o áudio não tá bom, Ramos? Tá com chiaço? Melhorou agora? Vamos ver se melhorou agora. Tava com chiaço, né? Vamos ver se melhorou. Então a eleição havia possibilidade de mudar a data. Como não vai haver a mudança, na minha opinião, na minha sincera opinião, a eleição deve acontecer na data prevista. Por quê? Porque nós estamos num momento de pandemia, verdade? Mas os critérios não melhorou? Talvez seja por causa talvez seja por causa do nosso aparelho aqui que está na tomada. Pronto. Vamos ver agora como é que ficou. Se você está ouvindo um chiaço aí, pedimos aí a sua tolerância, né? Para que a gente possa continuar aqui com o nosso programa, e você nos assistindo, por favor, compartilhe o nosso canal com seus amigos, porque os seus amigos são muito importantes. Por que é importante, então, a eleição acontecer na data prevista? Como eu falei, é bem verdade, nós temos um momento de pandemia, onde o mundo todo está preocupado com o coronavírus, que o Brasil, cada dia que passa, aumenta mais o número de mortes. Melhorou? Então tá. Era ali, então, de um outro aparelho que estava conectado. E havia a possibilidade de mudança de eleição, da eleição de 2020, inclusive para 2022, onde havia uma proposta, alguns movimentos, principalmente no sul do Brasil, dessa transferência, e pelo que nós estamos vendo, a eleição não vai ser mudada, vai acontecer na data prevista, e todos os partidos já estão se organizando para isso. Mas por quê? Vou repetir por que é importante a eleição acontecer na data prevista. O Brasil nunca precisou tanto de movimento financeiro como nesse momento. É verdade que estamos aí com uma proposta de isolamento social
por parte de alguns setores, principalmente por parte dos conselhos de saúde, mas o afrouxamento dessas regras de isolamento está acontecendo, está diminuindo. Aonde se vai, aonde andamos, estamos vendo pessoas sem nenhum cuidado, sem nenhum critério, muitos estão usando máscara por obrigação, outros já nem usam mais máscara. Ver pessoas brigando para não usar máscara, ver pessoas brigando, né, para usar a máscara, para se proteger. Não, mas tem pessoas que brigam quando vão no estabelecimento, no estabelecimento que não permite entrar pessoas sem máscara. Afinal de contas é lei, né? É o decreto do governamental. No entanto, pessoas querem entrar sem usar máscara, sem proteção, e, enfim, né? Cometem inclusive algumas bandalheiras que não é previsto, assim, não era para acontecer com o ser humano. No momento da dúvida, vai pegar o coronavírus ou não vai adquirir essa doença, vai ser contaminado ou não vai? Prevenção, né? Vamos nos prevenir. Porque não é só morrer que vai... Até a morte de uma pessoa, ela não tem um prejuízo tão grande para os governos como um tratamento, né? Com todo respeito a todas as famílias que perderam os seus entes queridos, não me refiro a isso em dizer que a vida não é importante, claro que é. Mas hoje se fala tanto em afrouxamento social, do isolamento social, porque as pessoas têm que trabalhar. Se colocar na ponta do lápis, uma pessoa que vai ao óbito, ela não dá tanto prejuízo para a sociedade como uma pessoa hospitalizada, internada, tratada. A morte das pessoas, o óbito de pessoas, ele é muito pouco em relação às pessoas contaminadas. É bem verdade. Mas só que uma parte importante dessas pessoas contaminadas dão um prejuízo desgraçado para a nação. Uma empresa, por exemplo, que recebe aí os seus funcionários, que está lutando para o afrouxamento do isolamento social, porque eu preciso trabalhar, eu preciso vender, eu preciso comprar, eu preciso girar a máquina, né? A máquina financeira, econômica da empresa, enfim. Uma pessoa que adoece ali dentro da empresa vai dar muito mais prejuízo do que se ela tivesse ficado em casa. Ou então que essa empresa cumprisse todas as regras, que tem muitos que cumprem, outras não. Inclusive nós temos ido aqui em ambientes aqui na cidade de Morro da Fumaça, por exemplo, pessoas que de repente vê pessoas lá no meio da fila para comprar um pão, alguma coisa, sem máscara, no meio de outras pessoas com máscara, é verdade, né? Mas sem máscara, sem nenhum cuidado, ainda fazendo pouco caso, né? Quando se fala, ainda mexe com o ombro. O que tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então, dizendo aqui que hoje o problema da economia não são as pessoas que morrem. O problema do Brasil não são as pessoas que morrem. Nem sempre. Claro, é problema sim, porque cada vida vale a vida, né? Para aquela pessoa, para os familiares. Mas o prejuízo financeiro não é tanto as pessoas que morrem, o prejuízo financeiro são as pessoas que sobrevivem à pandemia, à contaminação. Porque daí passa por tratamentos, por outro tipo de isolamentos, UTIs, remédios, incômodo, gastos médicos e aí vai. Então, por isso que é importante cuidar. Mas como, voltando à eleição, como as pessoas não estão se cuidando, né, cada dia que passa diminui mais o número de pessoas sem proteção, a eleição não vai ser um grande problema. Claro que a eleição não vai ser um grande problema.
Ah, mas não pode acontecer eleição por causa do coronavírus. Que é isso? Tá todo mundo andando por aí. Antes da eleição já tem pré-candidatos pedindo voto, visitando pessoas. E as pessoas chamando os pré-candidatos para negociar, para conversar, para falar de propostas. Está acontecendo muito isso. E como acontece no Morro da Fumaça, está acontecendo no Brasil todo. Então essa conversa de dizer que o isolamento, que a eleição não pode acontecer por causa do isolamento social, isso não cola. Isso não está funcionando. Né? Não está funcionando. A eleição vai ser mais um dia de supermercado, gente. Que está lotado, pessoas se esfregando um no outro, distanciamento menos aquilo que é para acontecer. E quando sai lá na rua, as pessoas tiram a máscara. As pessoas trocam máscara, né? Um quer entrar, então aquela pessoa sai do mercado ou do estabelecimento, não só do mercado, qualquer lugar, vai para a rua, fila de banco, né? Em outros lugares com aglomeração lotérica, sai de dentro do estabelecimento, vai lá na rua e entrega a máscara para o outro. Muito isso, está acontecendo muito isso. Então esse negócio, essa conversa de isolamento social, a eleição não pode acontecer por causa do isolamento social? Não, isso não cola mais. Isso não funciona. Quem vai se contaminar e isso já está girando uma bola de neve, poucas pessoas vão ficar sem ser contaminadas, né? E a eleição não vai causar um número maior, porque as pessoas vão para aquela fila, ali tendo todos os cuidados, mantendo o distanciamento, todo mundo com máscara, e todos os cuidados necessários, não vai ter nenhum problema. Mas a eleição, mesmo nessa época de pandemia, ela traz uma coisa boa. E aí chamamos atenção para as siglas partidárias municipais e dos pequenos municípios. Por que é importante fazer essa observação? Porque as grandes capitais, os grandes centros de votação para a eleição, onde tem o maior número de eleitorado, esse dinheiro que vai vir para o financiamento eleitoral, que é um dinheiro mais de 12 bilhões, uma coisa assim, esse dinheiro, se os pequenos municípios não cobrarem dos seus partidos, que o momento é para isso, o dinheiro não vai vir. O dinheiro não vai vir. E aí, os partidos menores, das cidades menores, né? Tipo Morro da Fumaça, um exemplo, vão ter que criar o seu próprio fundo eleitoral. Mas há o dinheiro que está depositado na conta dos partidos. Vai ser liberado. É para o fundo eleitoral, não é só para candidatos, não é só para os partidos, mas é também para a justiça eleitoral. Enfim, um pacote, né, que é distribuído, inclusive, também tem esse valor que vem para cada partido. E cada partido a nível nacional. Então esse dinheiro precisa ser distribuído. E como é que vamos distribuir esse dinheiro? Né? Como é que vai ser distribuído esse dinheiro? O Rádio está mexendo aqui na nossa câmera. Como é que vai ser distribuído esse dinheiro? Esse dinheiro vai ser distribuído, mediante as siglas e a cobrança de cada partido, de cada município. Senão o dinheiro não chega até o município. Isso já aconteceu muitas vezes. A cúpula pega o dinheiro e não distribui, não repassa. Investe apenas, mas todo, como é para o partido, o valor X para esse partido, que tem uma quantidade de deputados, de parlamentares, ou conforme o tamanho do partido, vem um valor X. Se perguntar aqui, especificar qual o valor para cada partido, não poderia lhe dizer nesse momento. Mas cada partido nos municípios tem que ficar atento e cobrar do diretório estadual, e o diretório estadual cobrar do diretório nacional para que esse dinheiro seja distribuído. Inclusive com denúncia. Dá para fazer denúncia assim do próprio partido. Não quer dizer, por que não distribui o dinheiro? Porque esse momento, uma coisa que eu sempre fui contra foi financiamento também
partidárias. Eu não acho que isso, as pessoas têm que votar livre, mas nesse momento eu estou achando, né? Eu acredito, não estou achando, eu acredito que esse dinheiro vai vir no momento bom. Os partidos vão fazer fundos e vão contratar pessoas. E nós temos com quase 50% de pessoas no Brasil desempregadas, da população. Então, se cada município empregar, por exemplo, num todo, tantos no partido A, mais tantos no partido B, no partido C, partido, enfim, vai gerar aí, num partido igual a Morro da Fumaça, em 100 empregos por um período de 3 meses. Julho, agosto, setembro, outubro. Mais 3 meses de campanha. Onde as pessoas podem... Os partidos vão contratar. E aí vai gerar dinheiro, vai girar o dinheiro no mercado. E se gira o dinheiro no mercado, as pessoas vão comprar, as pessoas vão vender, as pessoas vão ter mais dinheiro para poder se autossustentar, para poder garantir o pão de cada dia na família. Então, por isso que nesse momento a eleição precisa acontecer, porque é importante que aconteça para que o dinheiro ele seja distribuído. Para que o dinheiro ele gire nos municípios. Então, acertada a decisão, não está confirmada, acho que ainda não, quem sabe hoje, está certa a decisão, se for tomada assim, para que a eleição aconteça na data prevista, que é dia 4 de outubro, onde parece que tudo se encaminha para isso. Tudo se encaminha para isso. E aqui em Morro da Fumaça os partidos também já começam a se organizar, falando tudo isso que eu falei, agora falando um pouquinho dos partidos. Sempre me referi a 4 partidos aqui em Morro da Fumaça com possibilidade de candidatura a prefeito e a vereadores. PP, do atual prefeito, Noe Coral, o Partido Progressista, né? Tem alguém aí, Harry? Não? Juscelia. Juscelia? Isso. Juscelia, um grande abraço, Juscelia, muito obrigado. E a todos vocês que estão por aí no nosso canal. Nós temos o PP, do Partido Progressista, que é do atual prefeito Noe Coral, que tem candidato próprio, inclusive vai à reeleição o prefeito Noe. Deve ir também o seu vice fazer a dobradinha, como eu já falei anteriormente, com o vice também do PP, que é o Eduardo Golo. O PSD tem fortes nomes também, né? Daqui a pouco vai haver uma pesquisa de opinião entre os partidos que estão se coligando, que irão se coligar para prefeito, para vereador não pode, mas para prefeito pode. Uma pesquisa para saber qual o nome mais forte, para lançar o candidato a prefeito. E aí o PSD tem bons nomes. O do vereador licenciado Miguel Zaccarone Darout é o nome forte para ser candidato a prefeito. Inclusive tem o nome dele à disposição. Tem o ex-prefeito Nado Macari. Tem da Lucilene, que é mulher, né, que nesse momento as mulheres elas devem se integrar mais à política, ainda um pouco mais, né, devido ao descobrimento que as mulheres estão tendo de que elas são fundamental, não são importantes, mas fundamental na política nacional e mundial. Então a participação maior de mulheres deve acontecer nessa eleição. Nós temos também um nome forte também, que é do jovem e presidente da Câmara, o Félix Bertan, que estava no PL e agora foi para o PSD. O MDB
O MDB passa agora por uma discussão também do nome do médico, o Juninho, né? Tem o nome também, que deixou o nome à disposição do vereador Raimundo Marques, que é uma pessoa, um político já tradicional na cidade. E tem outros nomes importantes também no MDB que pode ser candidato a prefeito. No PSL, que nós falávamos poucos, mas o PSL se organiza para ter os seus candidatos também a vereador e, quem sabe, nomes à disposição do partido para uma eventual candidatura a prefeito. Então, nós temos ali o nome do Joaquim Cizeski, além de outros nomes importantes que estão no PSL, que pode ter candidatura própria, que nunca se sabe, eleição é assim mesmo, ou pode entrar, ou vai entrar na coligação, certamente, se houver uma coligação. Nós temos também, por último, falando aqui, o quinto partido, né? Porque falamos do PP, falamos do MDB, falamos do PSL e falamos do PSD. Agora vamos falar do PSDB. O PSDB, como já falei anteriormente também, é um partido que está com uma estrutura fortíssima, com bons nomes. O vereador Calita, que era do MDB, hoje está no PSDB. O vereador Tiago Minato. O vereador Calita, que é um político já tradicional, de carreira aqui na cidade. Seu terceiro mandato de vereador, sempre com uma expressão de votação muito boa na cidade. Aí Tiago Minato, que é vereador de primeiro mandato, mas que se destacou como vereador, principalmente na área de empreendimentos na cidade, que é um empreendedor, né? É um empresário da cidade, e vem tendo apoio da comunidade para ser candidato a prefeito. Na cidade também, como o Calita também, um nome forte. Aparece o Tiago Minato também com um nome forte também e é apoiado inclusive pela área empresarial da cidade. E também aparece aí o nome do Mi Macari, Volmir José Macari, ou José Volmir Macari. O Mi, da Reframa, um empresário forte, de sucesso na cidade, competente na cidade, e que é um nome fortíssimo também, né? Um nome fortíssimo. Boa, né? Como é que é? Também é uma pessoa muito boa. É que é uma pessoa aí querida aí pela comunidade, as pessoas têm aquele jeitão mais rústico dele, mas uma pessoa que tem carismático e tem um apoio também do próprio partido para isso, né? O apoio do partido. Então a eleição deve, talvez essa semana ou na próxima semana aí, nós já porque a eleição já começa, a partir do dia 4 de julho, os candidatos já podem colocar a campanha na rua, mas até lá precisa definir, por enquanto são todos pré-candidatos. Eu fiz aqui algumas colocações das possibilidades que nós temos na cidade. Então, será uma eleição equilibradíssima. Por que eu estou dizendo que é equilibradíssima? Porque tudo indica que vai haver uma coligação entre alguns partidos. E aí fica uma coligação muito forte, uma frente muito forte, que é o PSDB, pode acontecer com o MDB, o PSD e o PSL. Pode acontecer.
tudo indica que pode acontecer. E se isso acontecer, vai haver uma eleição muito disputada na cidade entre o atual prefeito, o PP, né, que vai à reeleição, que deve ir, é pré-candidato, e o outro candidato. Pode existir mais que um? Pode. Mas eu acredito que não, acredito que vai ter um candidato e aí entre vai entrar diversas negociações que estão previstas e já estão sendo discutidas e provavelmente teremos 2 candidatos a prefeito da cidade. É o quadro que se apresenta nesse momento, né? É o quadro que se apresenta nesse momento. Tem alguém? Vamos lá? Não, a Juscelia Guiar, né? Que ela falou que agora melhorou o som, né? Tinha melhorado aquilo lá. Ah, sim. Obrigado, Célia. 5% de bateria. Como é que é? 5% de bateria. Ah, tá. O cara está falando que a nossa bateria aqui tá sumindo aqui. Estamos aqui na rua, ao ar livre, né? Então, para concluir aqui a nossa conversa de hoje, né? Para concluir aqui a nossa conversa de hoje, vai haver uma eleição muito disputada. E essa eleição vai fazer bem para a cidade, né? Porque até agora só tem um nome que está confirmado a sua candidatura, que é do atual prefeito Noe Coral, que é pré-candidato já, mas definido já, é o nome que já está em campanha, do PP. E aí tem outros candidatos que virão por aí, a hora que aparecer outros nomes, aí a coisa equilibra, aí é 0-0, todo mundo entra em campo, sem nenhuma vantagem, o que vai valer a maior equipe. É a melhor equipe, né? Não é a maior, é a melhor equipe, a mais competente, aquela que tiver as melhores estratégias e saber explorar mais aquilo que tem de melhor da sua equipe e de pior do seu adversário. É aí que a coisa começa a ter um outro desdobramento no momento. Nesse momento é tudo especulação, não há vantagem. A partir do momento que lançar a candidatura não vai haver mais vantagem alguma. É 0-0, todo mundo entra em campo e aí quem fazer gol ganha. Tá certo? Então tá certo, amanhã às 9h30 da manhã o nosso convidado aqui na TV Sul é o vereador Thiago Minato. Tem aí algumas novidades aí que tá... Nossa entrevista amanhã vai ser muito boa, às 9h30 da manhã aqui na TV Sul, tá certo? E no sábado nós temos uma entrevista. Sábado vai ter uma entrevista especial. Isso mesmo, que a gente vai anunciar no decorrer da semana. A entrevista musical sensacional para o próximo sábado. Gente, vou ficando por aqui. A todos vocês, muito obrigado pela companhia. Eu volto amanhã, às 9h30 da manhã, nesse horário com o programa MF Sul Entrevista. Grande abraço, até lá.